turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, um bom dia bem caloroso, bem amoroso. Muito prazer, para quem não me conhece, professora Franciane Santos. Nossa aulinha de sexta-feira de língua portuguesa. A gente vai revisar aí um pouquinho que a gente viu durante a semana, não é mesmo? O gênero textual, relato pessoal. Hoje é que dia? Hoje é 20 de agosto, não é? Sexta-feira. Professora Franciane Santos, conteúdo de nossa aulinha de língua portuguesa, leitura e compreensão de relato pessoal. Esse gênero que a todo momento nós estamos fazendo uso, não é? Como assim, prof? Quando a gente está contando aí algo especial que aconteceu conosco para alguém, nós estamos relatando, fazendo uso do relato pessoal, sabia? Então vamos começar. Conhecendo a nossa habilidade que iremos trabalhar, tá bom? Que é a EF 15LP04. Vamos inferir informações a partir do texto, inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Essa habilidade nós já trabalhamos em outras aulas, não é mesmo? Já sabe o que é, não é? Vamos ler textos e a partir desse texto nós vamos aí tentar compreender, interpretar o que o autor quer nos dizer, tá bom? Muitas das coisas não vão estar escritas, mas o autor ele vai dar o quê? Vai dar pistas para a gente conseguir concluir, tá bom? Deduzir. Então, isso é fazer inferência. E a gente faz inferência local, quando está ali, prontinho no texto. E com essa inferência global, é a partir do nosso conhecimento de mundo. Por isso que a professora sempre diz para vocês, não é? É muito importante ler. Quanto mais lemos, mais aprendemos, tá? Então, continue praticando o exercício da leitura. Você vai ficar muito veloz. Nos testes de leitura, você vai tirar sempre nota máxima. Por quê? Porque você está praticando, tá? Então, meus amores, vamos começar fazendo a nossa leitura de leite. Convido vocês a aumentar aí o acervo de livros lidos. E hoje eu trouxe um livro bem legal que vai falar sobre os valores humanos, tá? O título é O Bem que a Gente Faz. Este é um livro produzido por Carolina Rodrigues. Vamos ver o que ele diz? No alto de uma colina morava uma grande família de coelhos. Nessa colina havia uma nascente que formava um pequeno riacho e também uma grande horta colorida, que ficava branca de gotinhas de orvalho pela manhã. Todos os dias, a família se reunia para o café da manhã. Todos chegavam no horário, exceto Fanny, que sempre se atrasava. Onde está Fanny? Atrasada como sempre. Estou aqui, me atrasei, mas cheguei. Fanny é uma coelhinha muito esperta, mas também esquecida, distraída e bem desastrada. Era assim que sua família a descrevia. Após o café, a família escolhia quem faria cada tarefa: cuidar da horta, buscar água, construir mais tocas, cuidar do jardim. Mas Fanny era sempre a última escolhida. Ela sempre derrubava os baldes de água. Ela molha os tomates, esquece as alfaces e come as cenouras. Ela fica por horas contemplando as flores e se esquece de regá-las. E às vezes ninguém escolhia a Fanny. E ela começou a acreditar que realmente não era boa em nada que fazia, mesmo se esforçando muito para melhorar. Coitada da Fanny, não é? Não demorou muito para a família perceber que Fanny estava triste. Nem mais se oferecia para ajudar nas tarefas. Ninguém mais a via pulando pela colina e deixou de ir aos cafés da manhã. Assim, a família foi percebendo como Fanny fazia falta e como ela alegrava seus dias. Fanny é distraída, mas sempre foi uma boa amiga. É mesmo, ela é desastrada, mas um dia machuquei a pata e ela me carregou até a toca do médico. Ela é esquecida, mas é sempre
a primeira a se lembrar do meu aniversário. Ela amassa as alfaces, mas nunca ninguém cuidou tão bem dos tomates. Todo mundo às vezes se esquece de algo ou comete algum engano e se atrasa. Fanny se esquecia e se atrasava, mais que os outros sim, mas também tinha muitas qualidades, afinal, todos temos nossas qualidades e somos muito bons em algumas coisas. A família sentiu a falta da Fanny, não apenas por sua alegria, mas pelas qualidades que eles não enxergavam. E tiveram uma ótima ideia. Inventaram um jogo chamado O Bem que Você Faz. O jogo é muito fácil. Toda vez que alguém cometer um engano, se esquecer de algo ou cometer algum desastre, todos devem dizer sobre suas qualidades. Então procuraram Fanny para brincar de seu novo jogo. Não sei se devo jogar, certamente me esquecerei das regras, disse ela. Fanny, você sempre se lembra do meu aniversário e também se lembra de todas as estações, primavera, verão, outono, inverno, e isso me ajuda com as flores. Você se lembra de sempre ajudar a todos nos momentos que mais precisamos. Fanny ficou surpresa e muito feliz de ouvir aquelas palavras e então entendeu a regra do jogo. Ela percebeu que era também como todo mundo, que também tinha suas qualidades. O jogo era diferente dos outros, pois nele todos ganhavam. Fanny se deu conta do bem que ela faz. Se alguém diz que é desastrado, achar que tudo faz errado, não deixe chateado. Lembre-se do bem que ele faz e da alegria que nos traz e que é muito capaz. Olha que história legal, crianças. Perceberam aí a importância de enaltecer as qualidades das pessoas? Muitas vezes estamos preocupados em apenas julgar os erros, não é? Aquelas coisas erradas que as pessoas fazem e deixamos de ver o bem que cada pessoa tem. Então, a partir de hoje, eu convido vocês a fazer essa reflexão. Ao invés de julgar pelos erros, vamos pensar nas qualidades de cada pessoa. Tenho certeza que o nosso mundo vai se tornar muito melhor. E lembre-se, crianças, vocês são o futuro do nosso Brasil, do nosso país, do nosso mundo. Se vocês fizerem o bem, vai dar exemplo a outras pessoas. E isso é muito legal, muito bacana, tá? Então, crianças, vamos voltar aqui aos nossos relatos pessoais. E hoje trouxe aqui uma imagem para a gente observar e conversar um pouquinho sobre ela. O que você está vendo aí nessa imagem? Tem uma menina, não é? Como é que ela está? Ela está aí de olhinhos fechados. Será que ela está dormindo? Eu acho que não. Olha aí, também tem um balãozinho de pensamento, não é? Então significa dizer que ela está o quê? Ela está pensando. Então, sobre a imagem, meus amores, o que a menina está fazendo? O que vocês acham que ela está fazendo? Será que ela está dormindo? Está sonolenta? Está triste? Ou está pensando? Como ela parece estar se sentindo? Ela está feliz ou triste? Olha aí a expressão facial dela. Está que ela está sorrindo, não é? Então, ela deve estar aí pensando em algo e esse algo deixou ela muito contente. Será que ela está lembrando de algum momento especial? Eu acho que sim. Vamos descobrir se ela estava mesmo pensando em um momento especial? Olha no que ela estava pensando. Em um momento bem marcante da sua vida, onde ela foi para a casa da sua vovó e lá sua avó contou diversas histórias bem legais para ela e ela não conseguiu mais esquecer e ela se lembra desse momento com muita alegria. Então ficou marcado na sua memória, não é? E você, tem alguma lembrança de um momento marcante na sua vida? Um passeio, um dia que você foi à praia, um dia que você conheceu novas pessoas, uma nova escola. Você tem alguma lembrança desse tipo? O que ajuda você a recordar tais momentos, essas lembranças?
Várias coisas podem nos ajudar, não é? A relembrar, além de nossos pensamentos, fotos, não é? Álbuns de fotos, fotografias, revistas, um livro, um objeto, faz com que a gente lembre de algum momento especial da nossa vida. E você, compartilha suas lembranças? Essas lembranças você costuma dizer para seus pais, amigos, vizinhos? Se você faz isso, você está fazendo o quê? Está fazendo um relato pessoal, de forma oral, ou seja, conversando, tá? Então, o que é o relato pessoal? Ele é um gênero textual que pode ser tanto oral como também escrito. Quando ele é escrito, trata-se de um gênero que narra fatos reais e experiências vivenciadas por quem as relata. Então, a pessoa que está fazendo aí uso de um relato pessoal, ela está contando um momento marcante da sua vida, tá? Então, ela tem que prestar bastante atenção, porque ela está fazendo isso de forma escrita. Então, ela não pode ter essa espontaneidade da nossa voz, não é? Da oralidade, do dia a dia, das conversas. Tem que ser um texto mais organizado, certo? Ela tem que colocar esses fatos narrando-os, certo? E como lembram? Que os textos narrativos, ele tem uma estrutura própria, não é? Então, nessa narração, tem que ter os personagens, que são as pessoas que participam, tem que ter também o local, onde está acontecendo, não é? Tal acontecimento, onde aconteceu, na verdade, tal acontecimento, quando. Então, esses elementos da narrativa você vai encontrar também nos relatos pessoais, porque ele é um texto do tipo narrativo, tá? E ele vai narrar fatos reais e não fictícios, ou seja, não se pode inventar essas histórias, tem que ser coisas que realmente aconteceu, tá? Por isso que diz que ele narra fatos reais e não fictícios, como as histórias em quadrinhos, como os contos que a gente estudou nas aulas passadas, não é? Então, podemos dizer o quê? Que o relato pessoal é o quê? Ele é um texto, ele é um tipo de texto, é um gênero textual que tem a função de narrar fatos, não é? Que aconteceram na vida de uma pessoa. E essa pessoa é o narrador e é também o personagem principal, tá? Então, ó, este tipo de texto, ele está presente em diversas situações de oralidade, como eu havia falado para vocês, nas conversas do dia a dia, em que se conta uma experiência vivida. Ele pode ser tanto individual, como também pode ser de forma coletiva, sendo que a pessoa que vai escrever, que vai narrar, ela tem que ser o personagem, tá? E ele vai ser utilizado nesse tipo de texto, a primeira pessoa do discurso, quem? Eu, porque eu não estou fazendo um relato pessoal da minha pessoa, então eu vou utilizar as palavrinhas eu, os pronomes possessivos, ó, meu, minha, pronomes que vocês irão aprender mais à frente, a classificação, mas que vocês já costumam utilizar, não é? Quando está falando de algo que aconteceu com vocês, aquele meu momento, não é? Então a gente já faz a utilização dessas palavrinhas, tá? E quando estou relatando algo que aconteceu comigo e com outras pessoas, eu vou usar também a primeira pessoa, só que do plural. Eu vou utilizar o nós. Eu tenho que referir tanto a mim como aos outros, tá? Então, agora nós vamos ler o relato pessoal de um menino que teve um sonho. Ele vai relatar para nós um sonho que ele teve, que eu não sei bem se foi um sonho não, crianças. Então, quero que vocês prestem bastante atenção para me dizer se isso foi um sonho ou se foi realidade, tá? Então, acompanhe comigo a leitura. O título é A Chata ou As Baratas. Nos relatos pessoais, meus amores, vou abrir aqui um parêntese rapidinho, é importante. Quando se for colocar um título, tem que ser um título bem chamativo. Para quê? Para que os leitores, as pessoas que vão ler o nosso texto, sintam-se convidados, fiquem assim com aquela vontade de ler aquele texto. Então, caprichem na hora de fazer os relatos pessoais de vocês no título, tá? E o título desse relato é A Chata ou As Baratas. Eu já gostei. Então, vamos ler? Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas, baratas, todos tinham uma voz ardida da minha irmã mais nova, a Andréia. No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo tempo. O cachorro latia, o gato miava, as moscas zumbiam, as baratas corriam e os peixes nadavam. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam.
Foi quando as baratas, descontroladas e cegas, começaram a subir em meus pés descalços. Ai! Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía. E quando saiu, era igual à voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: Acorda, vamos brincar? Pulei da cama e quando a vi acordada, em cima do meu pé, no lugar das baratas, confesso, até que gostei. Pensando bem, minha irmã não é assim tão ruim como parece. Esse é um texto de Dileia Frade. Viram aí, crianças, que relato legal, não é? Onde o autor, o narrador, está aí contando de um sonho, não é? Que ele teve. E a gente consegue perceber nesse texto a relação de dois irmãos, que pelo jeito não era muito boa não, né? Mas no final, essa relação mudou. Por quê? Porque a irmã mais nova acordou, não é, o menino, desse pesadelo, e ele começou a ver ela com outros olhos. Geralmente, meus amores, nos relatos pessoais, no último parágrafo, lá na conclusão, o autor, o narrador, ele vai tentar colocar as suas emoções e as suas impressões que ele teve daquele fato marcante. Então, ele está aí colocando, ó, no início a gente percebe o quê? Que ele tinha aí uma certa dificuldade de relação com a sua irmã, mas no final ele viu o lado bom, não é? Que ela o ajudou a despertar desse pesadelo. Muito triste, não é? Que ele já estava agoniado, apavorado. E também nesses textos, meus amores, nós podemos colocar as nossas emoções. A gente percebe que ele estava apavorado, que a meninazinha, a Andréia, estava feliz, chamando seu irmão para brincar. Então, esses textos nós vamos encontrar também essas emoções. Gostaram desse relato? É bem legal. E a gente pode relatar diversas coisas. Sonhos, pesadelos, dias que a gente passa fora de casa, mas tem que ser algo marcante, tá bom? Então vamos lá agora conversar um pouquinho sobre esse texto, né? Vamos fazer a compreensão desse texto. Em um relato pessoal, quem escreve tem a intenção de registrar acontecimentos, seu ponto de vista ou suas impressões sobre os fatos mencionados. E lembre-se, tem que ser algo que realmente aconteceu, certo? Então, meus amores, qual foi o acontecimento registrado no relato que a gente leu? Está falando sobre o que esse relato pessoal? Ele está falando o quê? Do sonho de um menino, não é? O sonho dele foi marcante para ele. Praticamente aí um pesadelo que ele teve, mas que teve um finalzinho feliz, não é? Então ele está relatando esse acontecimento que marcou a sua vida, ter um pesadelo. E quem participa do acontecimento? Quem participa? O narrador e também a sua irmã mais nova. Então, como eu falei para vocês, como trata-se de uma narrativa, tem que ter os personagens. E nesse caso nós temos dois, não é? O narrador e também a sua irmã mais nova. E quem conta essa história? Quem está contando? É o narrador. E quem é esse narrador? É o narrador personagem, o menino. E o que os animais tinham de parecido com a irmã Andréia? Lá no início do texto, vocês viram que ele faz uma comparação, não é? Ele diz que os animais começaram a emitir sons, não é? E que esses sons, todos juntos, pareciam a voz ardida de quem? Da irmã dele. Então, o que os animais, para ele, tinham de parecido com a irmã? Era o quê? A voz, parecia muito. Então, ele faz essa comparação. Aí temos aqui esse trecho, ó. Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas, baratas, todos tinham uma voz ardida da minha irmã mais nova, a Andréia. Então, observe aqui que nós temos aquela comparação que eu falei para vocês, não é? E ele considera o quê? Que a voz da sua irmã é uma voz ardida. O que seria uma voz ardida? Vamos aí fazer uma inferência. Voz ardida. Pode ser que seja uma voz chata, não é? Que não é muito agradável. O que arde não está agradando a gente, né? Se a gente tem uma feridinha e ela está ardendo, a gente já fica logo desconfortável. Então, se ele faz essa comparação, não é? Voz ardida, podemos dizer que não é uma coisa legal, que ele não se dá muito bem com a sua irmã, não é? Então, pela comparação feita pelo narrador, o que podemos inferir sobre a relação dos dois? É uma relação amigável? Será que é uma relação amorosa, de carinho?
ou que eles não se dão muito bem? Aí você observa esse trecho que está sublinhado. Todos tinham uma voz ardida da minha irmã mais nova. Então, assim a gente consegue inferir o quê? Que o narrador não se dava muito bem com a sua irmã, não é? A gente acabou de fazer o quê? Uma inferência, através dessas palavrinhas, dessa expressão que o autor colocou no texto. Outro trechinho. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi quando as baratas, descontroladas e cegas, começaram a subir em meus pés descalços. Ai! E aí, crianças, ó, observe no finalzinho, tem a presença desse sinal de pontuação, que são as reticências, não é? Significa dizer que o autor aí queria concluir o raciocínio, mas não conseguiu. Ou então ficou pensando em algo. Aí eu pergunto para vocês sobre esse trecho e, em especial, essas reticências. Elas mostram o quê? Que as baratas pararam de subir nos pés do menino? Ou continuaram a subir, subir, subir? Fugiram assustadas? Ou ficaram cegas de repente? Olha, agora vamos ler novamente esse trecho, vocês vão conseguir perceber o que significa essas reticências. Ó, eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi quando as baratas, descontroladas e cegas, começaram a subir em meus pés descalços. Aí no final tem uma interjeiçãozinha. Ai! Então, meus amores, significa dizer que essa reticência aí foi que as baratinhas continuaram a subir, a subir, a subir, já dando aí uma aflição no narrador, não é? No menino. Ele fica tão aflito que ele diz, ai, que ele tá aí, ó, imaginando no sonho, né? Vendo no sonho as baratinhas subindo em seu corpo. E abria a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía. E quando saiu, era igual a voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou. Então aí, meus amores, no sonho o narrador, ele diz que ficou apavorado, sem voz. Por quê? Olha aí, ele está demonstrando uma de suas emoções, não é? Essa questão de ficar apavorado, sem voz. E o narrador ficou apavorado, sem voz. Por quê? Porque as baratas começaram a subir em seus pés? Ou os bichos tinham a mesma voz ardida da irmã? Ou a irmã não era assim tão ruim? Ou a irmã entrou em seu sonho e falou. Por que, meus amores, que ele não conseguiu gritar de forma alguma? Por quê? Porque as baratas começaram a subir em seus pés. E isso estava causando todo esse apavoramento, toda essa aflição no narrador, certo? No menino. Então, ó, fiquem ligados nessa dica. A pessoa que narra suas lembranças não conta apenas os fatos vividos, mas relata também as sensações e os sentimentos despertados por esses fatos, certo? Então aí ele está demonstrando as suas emoções, quando ele disse que estava apavorado, a sensação foi de ficar apavorado, não é? De aflição. E depois ele teve a sensação de alívio, quando a sua irmã o acordou. Então é muito comum nos relatos pessoais a gente colocar esse tipo de sentimento, tá? Então vamos ao último trechozinho aqui, ó, que é a fala da irmã, que ela diz: acorda, vamos brincar? Pulei da cama e quando a vi acordada, em cima do meu pé, no lugar das baratas, confesso, até que gostei. Essa frase, acorda, vamos brincar, ela está escrita com letras maiúsculas, não é? E tem um ponto de exclamação no final, mostrando que a Andréia estava como? Vamos lá, criança, analisar essa frase. Acorda, vamos brincar. Esse ponto de exclamação, como a gente sabe, não é? É um ponto que vai expressar o quê? As emoções, não é? Admiração, animação, não é? E neste caso aí, o que ele está demonstrando? Que a Andréia estava assustada? Ela estava assustada quando chamou seu irmão para brincar? Ela estava nervosa? Ela estava triste? Ou ela estava animada? Como é que ela estava? Acorda, vamos brincar. Ela estava... Será que uma pessoa que está assustada vai chamar outra para brincar? Uma pessoa que está nervosa? Acorda, vamos brincar. Uma pessoa que está triste? Vai chamar assim nesse entusiasmo todo? Não vai. Então a Andréia, ela estava o quê? Animada. Ela estava muito animada. Por isso que ela colocou essa animação em sua frase, não é? Acorda, vamos brincar. E como se sentiu o narrador ao ser acordado por sua irmã mais nova?
E aí, quais são os sentimentos que ele sentiu? Ele se sentiu o quê? Aliviado por saber que estava apenas sonhando, que aquilo não era realidade, aquele fato narrado não era realidade, era apenas um sonho, não é? Já imaginou ter umas baratas aí subindo no nosso corpo? Não. Então, ele ficou muito aliviado em saber que estava apenas sonhando. E qual a intenção? Agora nós vamos falar aqui sobre o título. Qual a intenção da autora ao escrever o texto A Chata e as Baratas? Qual a intenção? Todo texto ele tem uma intencionalidade, não é? Neste caso, esse texto, A Chata e as Baratas, ele tem a intenção de relatar uma história bem divertida, não é? Porque, querendo ou não, ela é divertida, porque a gente tem uma quebra de expectativa, não é? Não é um pesadelo, e sim um sonho que foi acabado aí quando a sua irmã o acordou, certo? Então, é uma história, assim, divertida. E que outro título, crianças, vocês acham que combinariam com esse relato? A Voz dos Bichos, O Fim de um Pesadelo, Os Bichos que Eu Amo ou O Lindo Sonho? Que outro título seria bem legal para ser colocado nesse texto? Dessas 4 opções, A Voz dos Bichos, O Fim de um Pesadelo, Os Bichos que Eu Amo ou Um Lindo Sonho? Mais bonito aí, que se encaixa mais na realidade desse texto, não é? Dos acontecimentos desse texto, é a letra B, que diz o quê? O fim de um pesadelo, não é? Que ela é acordado aí pela sua irmãzinha, então acabou-se o pesadelo. Pois bem, meus amores, nossa primeira aulinha chegou ao fim. Fizemos aí inferências em um texto do gênero relato pessoal, não é? Então não sai daí, que nós vamos já para a nossa segunda aulinha de língua portuguesa, tá? Então prepara teu material, que você sabe, dia de sexta-feira a gente foca na questão da produção textual, na redação, não é? Dessa vez nós não vamos produzir um texto, porém nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar se as partes de um texto que vai ser apresentado estão coerentes, tá? Se estão aí, ó, sendo certinho, tá bonitinho dentro desse texto. Então não sai daí, se for sair já volta rapidinho, tá? Beijinhos!